Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Assembleia Legislativa de São Paulo resiste a instalar CPI sobre o escândalo Alstom Siemens para apuração das denúncias de pagamento de propina a integrantes do governo do PSDB desde os fins da década de 90. Para falar sobre as barreiras que impedem a pretendida CPI, hoje recebemos o deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, que é líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa Paulista. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, deputado, nós vimos agora o governador Geraldo Alckmin, quando ele faz a declaração que ele quer que essas investigações tenham um prosseguimento e terminem o mais rápido possível e que ele entende que este é um assunto que vem, isso ele já havia declarado antes, há 16 anos e que é uma coisa muito intrincada e complicada e que ele faz questão desta apuração dos fatos. O senhor vê sinceridade nessa declaração do governador? Porque, afinal, é o nome dele, do partido dele, que está envolvido em tudo isso. Essa afirmação do governador ela é justamente contraditória o que nós vemos na Assembleia Legislativa. Nós tentamos abrir uma CPI no final do ano passado, de 32 assinaturas necessárias, conseguimos 28 assinaturas e justamente os deputados que não assinam a CPI são os deputados ligados ao governador Geraldo Alckmin. Nós tínhamos solicitado também na Comissão de Transporte e de Infraestrutura que houvesse também um convite aos secretários, ao presidente do metrô, da CPTM, as pessoas envolvidas nessa suposta corrupção do metrô e da CPTM, e todas elas foram obstruídas por deputados também ligados ao governador Geraldo Alckmin. Então, apresenta para a população que quer transparência, que quer investigação, mas na prática não deixa a investigação acontecer na Assembleia Legislativa. Ora, deputado, essa coisa de CPI, nós sabemos, e o senhor que é tão experiente, que não tem chefe de executivo que apoie a instalação de uma CPI. Ulisses Guimarães já dizia aquela história que CPI a gente sabe onde começa, não tem noção onde termina nem quando termina. CPI traz muito transtorno para a chefe do Executivo. Então não surpreenda que a chefia do Executivo de São Paulo também não queira, porque no seu próprio partido, no governo federal, houve a ação do Executivo para impedir a instalação de muitas CPIs. Quer dizer, isso é uma praxe. Lamentavelmente, porque é bom que o Legislativo colabore. Mas a minha indagação é outra. O CAD, a Polícia Federal, o Ministério Público, quer dizer, há uma série de instituições que existem para isso e estão investigando. No seu entender e no entender também do seu partido, porque vários parlamentares já têm falado sobre isso, essas instituições não são suficientes para uma investigação adequada e isenta? Então, nós já fizemos, já em 2008 e 2009, 15 representações ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, mostrando irregularidades nos contratos do metrô e da CPTM. Só que não foram feitas investigações. Boa parte da investigação que foi feita pelo Ministério Público Suíço. Agora a Polícia Federal está fazendo um processo de investigação a partir da denúncia da Siemens ao CAD, que aprofundou a investigação. Só que já o governo do Estado já tinha essas informações, já tinha o relatório do Ministério Público Suíço já em 2008 e 2009 e não deixou que a apuração acontecesse. Qual que é o problema da apuração não acontecer? Nós estamos falando de quase 16 bilhões de contratos que foram firmados de 2008 para cá. Nós estamos falando que 1 milhão de pessoas estão sem transporte hoje metrô, 1 milhão de pessoas estão sem metrô hoje, em virtude desse pagamento de propina por falta de investigação. Nós estamos falando que 16 bilhões de contratos a mais foram firmados. Nós estamos falando que a população poderia ter 4 anos de tarifa zero no metrô, gratuito no metrô durante 4 anos, se a investigação fosse feita em 2008 e 2009, quando as denúncias apareceram. Por que nós insistimos na CPI? Nós tentamos abrir a CPI no meio do semestre passado. São 120 dias para apuração. Nós podemos fazer a cariação, nós poderíamos ter feito quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, várias formas que poderiam ser feitas. Em 120 dias, a CPI estaria concluída. Nós estamos falando de um processo há 16 anos, que podia ter sido concluído no final da década de 90, depois podia ser concluído no final dos anos 2000. Mas tem uma coisa política aí que eu fiz uma apuração dos argumentos da parte contrária.
que é o PSDB. E no PSDB são várias as lideranças que entendem que o PT está por trás dessas denúncias e há toda aquela argumentação de que papéis foram forjados e que não merecem, por isso mesmo, credibilidade, da mesma forma que eles questionam a credibilidade do delator. Então, como é que o senhor vê esse tipo de argumento, colocando o PT como uma retaliação ao processo do Mensalão, que condenou as principais lideranças do partido? O que nós estamos falando nesse processo é importante que todo mundo entenda que, assim, tem uma empresa que foi ao CAD falar que pagava por propina ao governo do Estado nos contratos do metrô e da CPTM. Nós estamos falando do Ministério Público Suíço, que fez toda uma investigação, fez todo um levantamento e apresentou, né, que havia pagamento de propina a agentes políticos, né, e agentes públicos do Estado de São Paulo. Não é o PT. Né? O que nós fizemos no PT foi 15 representações, pegando contrato por contrato, mostrando a irregularidade que o Tribunal de Contas do Estado já tinha apontado e encaminhou ao Ministério Público, que não fez a investigação. E aquele argumento do que envolveu um petista de nome, Simão Pedro, vamos pensar assim, o que voltou... Em relação à presença dele no encaminhamento de papéis, a que ele teria acesso. Então, mas vamos falar... Como é que o senhor, atinge essa credibilidade do PT os tucanos estão argumentando? Eu acho que não, porque o que nós temos nesse processo de apuração, né, são e-mails trocados, são cartas que você tem da empresa Alstom, da empresa Siemens, de altos executivos, né, com executivos do governo do Estado de São Paulo, né, falando como é que seria o processo de pagamento de propina, como é que seria feita a estruturação do contrato. Né, é uma empresa, né, combinando com as outras, como é que faria para uma ou outra ganhar a licitação e depois contrataria 2 ou 3 empresas para fazer a obra. E a obra atrasou. Nós estamos vendo aqui de Santo Amaro até a Chácara Klabin, que era para ser feita uma linha do metrô, há quanto tempo? Nós estamos falando, vai demorar 22 anos para fazer uma única linha de metrô na cidade de São Paulo. O senhor disse que faltam 4 assinaturas para conseguir instalar. O senhor acha que tem chance, nesse ano eleitoral, que é um ano que envolve tantos interesses de todos os partidos políticos, o senhor acha que vai ter chance de conseguir essas 4 assinaturas para a instalação dessa CPI? Eu acho que é importante separar um pouco dessa coisa do debate político. O ano passado não tinha eleição. E nós ficamos um semestre inteiro tentando abrir uma CPI que acabava em 120 dias, que não era um ano eleitoral. E o PSDB obstruiu a CPI na Assembleia Legislativa. Então, acho que eu faço aqui um chamamento, né, aos deputados de bem hoje da base aliada, que está vendo, não tem como o PSDB, né, falar que não estão envolvidos nesse processo de estruturação de contratos e acabando tendo pagamentos de propina, e comprovado pela Siemens e pela Alstom. Não é o PT que está denunciando, é a Siemens e a Alstom indo falar que tem. Então eu espero de fato que a gente consiga abrir a CPI, são 120 dias para concluir o trabalho, e o que nós queremos é que 1 milhão de pessoas volte, né, a poder usar o metrô, né, as pessoas possam usar a CPTM, não possa a quantidade de acidentes que estão acontecendo, de problemas que estão acontecendo, por falta de investimento no recurso que é público e poder estar sendo tirado. Quanto mais rápido tiver a investigação, a punição, né, dos executivos e a aplicação do recurso corretamente, a população que vai estar ganhando com isso. Não é um debate político, é um debate que nós queremos que o recurso público seja aplicado corretamente. Eu agradeço muito sua entrevista, deputado, seus esclarecimentos. A gente que agradece. Uma boa noite. Obrigado.